O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Perseguição religiosa. Vai acontecer, sim ou não? Pastor, é o seguinte... Agora é hora do tiro certeiro. Vamos lá. Responda na bucha. Sim ou não? O candidato do PT, ele não tem dito isso claramente. Ele não tem dito isso, mas a agenda deles é clara. Ele não tem dito isso porque é uma jogada de marketing. Uhum. Tá? Como ele não tem dito que ele é contra o aborto. Ele está quieto. Não, mas eu já vi entrevista ele falando. Sim, mas agora na eleição... Na segunda no segundo turno, mas eu tenho um monte de coisa que eu vi aí falando. Na eleição é paz e amor. Mas a agenda deles é essa. Você acredita nesse Lulinha Paz e Amor? Não, de maneira alguma. Sério? Isso é um fruto do Duda Mendonça. O Duda não está na campanha agora, não existe mais, observe. Uhum. Né? Então, eu não acredito nisso. Sabe? Então, as igrejas... Eu vejo assim, ó, numa vitória do candidato da esquerda, eu vejo que deixa eu só abrir aqui. Eu tô fazendo essas perguntas a título do quê? De um entendimento de uma pessoa que que tem um acesso, né, uma pessoa que estuda, que tem pós, né, como eu disse, não é uma pessoa, não é um indoito, né, um achologista, né? Pessoa que está estudando, inclusive na pós tem muitos ministros que dão aula, né? Eu lembro que você fala, a gente comentando de alguns ministros, até do governo da Dilma dava aula, né? Sim. Então são pessoas, são visões de mundo. É isso que eu gostaria de deixar claro para você que está em casa, tá bom? Você que vai assistir depois, vai dar uma analisada aí. Nós estamos colocando aqui uma visão de mundo e essa é uma realidade que nós temos que trazer à pauta aqui. E essas perguntas agora são as perguntas... como que diz? Conclusivas, né? Nós temos que chegar a um consenso aqui hoje. Eu vejo assim, pastor, essa agenda da esquerda, ela foca algumas áreas. E, no meu ponto de vista, nesse momento, as áreas de segurança, as áreas institucionais, Ministério Público, Judiciário, e as igrejas evangélicas também, as igrejas cristãs em si. Uhum. Né? Porque hoje, do segundo turno principalmente para cá, as igrejas cristãs elas se levantaram e se posicionaram, né? Assim, maciçamente. E isso não é só retórica, tá, gente? Eu sou pastor e eu posso falar para você. Essa bandeira aqui, ela não representa um partido. Você que está assistindo aí, ó. Não sei se o pessoal aí dá para mostrar a bandeira aqui, ó. A bandeira é o seguinte, está aqui. Essa bandeira ela não está aqui porque ela representa um partido político. Ela está aqui porque ela é a bandeira da minha nação. Eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro. Eu amo o Brasil e vou orar. E nós estamos orando. Eu estou aqui, ó, colocando a minha mão aqui, ó, tá vendo esse verde, amarelo, azul e branco? Eu amo essa nação aqui, gente. Eu sou brasileiro e eu vou orar por ela. E a nação evangélica que está dentro do Brasil, ela está orando. Ela está buscando, está jejuando. Né? Tem muita gente aí, né, orando, buscando, jejuando. Por quê? Porque o próprio Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que orar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o Brasil, né? Pastor, seria injusto a gente não, enquanto pastores, líderes, né, que tem que dar uma resposta para o rebanho, não nos posicionarmos como homens de Deus mesmo. Né? Eu gostei muito do Luciano Subirá, né, falando. Ele foi muito claro. Gostei do podcast do pessoal, né, que pegou lá o pessoal do Morada, o pessoal do Dunamis, né, teve uma galera ali que estava lá junto com eles, e eles deixaram bem claro, cara, nós não estamos defendendo um candidato, não, nós estamos defendendo nenhum CPF de ninguém. Nós temos que analisar e ver quais são as propostas, aonde que realmente aquilo que nós acreditamos como sendo valores, né, valores universais, vamos dizer assim, o direito à vida, etc., e outras questões de ordem que estão sendo colocadas em pauta e estão sendo defendidos. Caso o candidato não se posicione a respeito disso, nós não vamos apoiar. Então, você perguntar para mim assim, você é bolsonarista? Não, eu não sou. Eu não sou. Honestamente falando, eu não sou. Eu tenho uma admiração. Vejo os defeitos dele, tem hora que fala coisas, sabe aquela coisa... Fala demais, né? São frases que são ditas,
Só que aí eu me coloco no lugar dele. Eu sou pastor, tenho o Espírito Santo, oro para que o Espírito Santo não saia da minha vida, porque senão também fica difícil, porque tem hora que a pessoa ela é tão alfinetada, ela é tão pisada, ela é tão... E eu vejo ali, né, no momento das entrevistas ali, as perguntas que fazem, a maneira como a pessoa coloca, né? A pessoa, ela tira o cara do pino, né? E aí o cara acaba cometendo literalmente erros gravíssimos, E né? a Já forma tá como isso é divulgado depois, né? A mídia faz com lógico, que, né? Isso daí edita, né? Ela dá um ângulo para a coisa que eu realmente vi denigre. as farpas entre o Zema e o Lula hoje. Cada emissora falou do jeito que quis, né? Tem uma que mostrou uma frase onde o Lula ameaça o Zema. Já na outra, não. O Lula falou, pegou outra parte da mesma retórica e colocou. Então, quando eu me lembro, eu deixei de ser inocente já faz muitos anos, né? Quanto a essas questões referentes. Eu não sou um cara que eu tenho por base, quando eu vou tomar decisões, como eu vou me posicionar, Globo News, Band News, nem Record News, esses news aí, para mim, particularmente falando, raramente eu me porto a eles ou me reporto a eles como fonte de influência para minhas tomadas de decisões, meus posicionamentos. Você sabe disso. Um dia aconteceu aqui, ó, o Zezinho, o Luizinho, da Jovem Pan, o carro dele, lembra quando o carro do estacionamento ficou pendurado no fio? Sim. Todas as emissoras do Brasil deram a notícia, cada uma contou de um jeito. E aí eu fiquei preocupado, eu falei assim, gente... coitado da cabeça do cidadão que está em casa recebendo esse lixo. Porque, olha, eu vou ser honesto para vocês, algumas emissoras, literalmente, elas transferem para dentro da casa das pessoas lixo. Quem não tem filtro, quem não tem peneiras, quem não tem uma cosmovisão, outras fontes de informação que não seja aquela que ele tem dentro da casa que está chegando até ele, está ferrado. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Teve gente que morreu de nervoso, né? Meu pai, eu me preocupava muito, sabe, doutor? O meu pai, ele ficou em casa durante um tempo ali, trancado praticamente. E você sabe o que aconteceu? Eu falei para mim mesmo, eu falei assim, eu vou me preparar porque eu vou perder meu pai. Porque o meu pai ficava na Record News, na Globo News, né, na Band News, mas na Globo News mais, inclusive. E quando teve aquela crise do Moro com o Jair Bolsonaro, eu falei, cara, isso daí é uma questão, o Moro não é político. A política, né, tem algumas nuances que você sabe que às vezes é a mesma coisa, você não é pastor e querer vir aqui tomar o meu lugar de pastor e fazer a... Você sabe que... Não vai ter como, né? Muitas vezes você não vai me compreender. Por quê? Mas como que o pastor está abraçando aquela pessoa que não sei o quê, ou tratando bem aquela pessoa que fez mal e tal, ou tratando mal aquela pessoa que parece que... Não, aliás, nós não tratamos, mas vamos dizer assim. Então eu falei assim, olha, lá na frente eu vou ver. Aí esses dias eu estava vendo, o Bolsonaro abraçando o Moro, mandando mensagem de apoio, não sei o que. Eu falei, cara, meu pai teria que estar vivo para ver isso. Só que ele ficou lá dentro de casa, uma pandemia, com lockdown, recebendo influências de emissoras, que toda hora fazendo sensacionalismo para ganhar audiência, e falando. O homem chegou, numa noite, foi no banheiro, ficou lá no banheiro porque teve um ataque cardíaco. E da onde que veio isso? Televisão. Da onde que veio? Dessa imprensa, essa imprensa que... Por isso que eu faço podcast, viu, Júnior? De todo coração. E eu não vou parar, sabe? Você pode ter certeza que eu vou ensinar a Bíblia, eu vou ensinar questões de ordem, inclusive empresarial, que eu sou empresário, tenho uma veia muito forte nessa área e sou um cara, como eu disse, eu não sou candidato, mas sei e gosto da política, porque eu sei que a coisa é importante, fazem parte do nosso cotidiano, eu não posso me omitir. Eu, nos últimos anos, pastor, eu tenho buscado como assim, canal de comunicação, de absorção de comunicação, podcast. Isso. Gente, uma das coisas mais interessantes que está acontecendo dentro da comunicação, de modo geral, é quando agora pessoas, cara, que vêm a
público, fazem seus podcasts, falam coisas. Você não precisa mais ficar restrito a uma fonte única de influência ou de informação. Você pode analisar várias fontes. Inclusive, eu particularmente falando, eu falava essa semana com uma pessoa, porque como empresário, eu atendi muito o público da UEM, os professores. Uma das pessoas que mais contribuiu para o meu ministério foi uma professora, ela era se eu não me engano, é de sociologia. E ela me deu uma aula da região, da Mancha do Basalto, do norte e noroeste do Paraná, que mudou toda a minha visão pastoral. Eu passei a ser um pastor, vamos dizer assim, melhor para Maringá, para a região a qual eu estou aqui. E se o que nós estamos vivendo dentro dessa igreja hoje aqui, que é algo extraordinário, todos os meses desse ano nós tivemos batismo, todos os meses desse ano nós recebemos membros, todos os meses desse ano, meu querido, a igreja não para de crescer em todos os níveis, toda a área. Teve uma pessoa que é uma socióloga, Sim. a professora Maria, você Lembro conheceu dela. ela, né? Uhum. Ela é de esquerda. Sim. Ela é uma baita de uma mente. Só que é o seguinte, ela foi uma das fontes, mas ela não pode ser a única. Entendeu? Ela não pode ser a única. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo esse ano esse monopólio ainda, apesar de que nós temos a internet e tudo, onde institutos ditam, né, qual é a tendência que você deve votar, e as chamadas emissoras estão aí. Sim. Nós temos que parar com isso. E até politicamente, para você que gosta de política, quer entender política um pouco melhor, ouça os dois lados, né? Ouçam pessoas que falam, que são jornalistas ali, que têm um espectro político mais de esquerda, e ouçam os que têm um espectro político mais de direita. Porque aí você vai conseguir ter uma equilíbrio, visão, né? Uma visão da coisa de uma maneira ampla, né? É porque você né, ficar você não focado... eu não vou poder bater palma para toda e qualquer tipo de decisão que, vamos supor, independente de quem seja o vencedor, tem coisa que eu vou ter que falar, cara, esse cara está certo, mas aqui eu tenho que falar, esse cara está errado. E aí, como que eu vou ter, né, subsídios para fazer um julgamento sensato, equilibrado? Sim, sem dúvida. Como que eu vou me postar diante de uma congregação e vou falar com esta comunidade se eu também não tenho nem filtros, nem condições, né, para fazer uma avaliação... Parâmetros, né? Parâmetros, uma avaliação sincera, pautada em bons parâmetros, né? Sim, sim. A gente precisa buscar, né? E, assim, como a gente dizia, né, política é algo muito importante, né? Você não precisa ser político, mas você tem que ser politizado. O que eu gosto muito de dizer é o seguinte, que no grego a palavra idiota é o cara que é apolítico. A palavra idiota... você é um idiota. Você não gosta de política. Entendeu? A palavra eclésia. Eu sou a igreja, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus sobre a face. A eclésia é uma palavra de governo. É senador, governador, prefeito. São as autoridades constituídas para representar um governo, que no nosso caso é o reino dos céus, o reino de Deus. Então eu sou eclésia. Não, eu sou uma autoridade, eu sou um embaixador, eu sou um chanceler, eu sou um governador, eu sou um prefeito, eu sou uma pessoa que governa a partir de. É isso que é eclésia. Sim, sim. Então não dá para ser ignorante ao ponto de achar que política não é importante, né, Júnior? Não, e assim, a gente viveu muitos anos vendo a igreja falar isso, né? Não, política e igreja não se mistura. Política é do inimigo. Eu gosto muito do Charles Spurgeon, que ele diz, né? Por isso que nós temos tanto ladrão na política e tanta gente, né, falando asneira nos púlpitos das igrejas. Exatamente. Pastor, essa minha caminhada, assim, eu tenho aprendido a ver uma política um pouco mais real. Sabe, assim, eu vejo que algumas coisas não funcionam. Né? Por exemplo, me apresenta onde o socialismo deu certo. Oi? Me apresentem onde o socialismo deu certo. Eu ainda não vi. Na China. Né? Então, assim, hoje, para a gente analisar assim, bem friamente, o maior programa social, sem dúvida, a longo prazo é educação e a curto prazo geração de emprego. Né? Passou disso é conversa. Passou disso é papel, é algo difícil de se materializar. Pergunta que não quer calar. Estamos chegando ao final, caminhando para o finish. Educação é o caminho. Mas nesse momento prazo. Agora, qual é a bandeira que, se você tiver que levantar hoje para falar assim, olha, eu vou votar nessa pessoa por isso? Número 1,
economia. Número 2, corrupção. Qual é a bandeira que você acha que o brasileiro tem que acordar para ela? Pastor, eu acho Ou sim. para as duas, não sei. Qual é a sua opinião? Economia, que é o assunto do segundo turno aí, é economia, ou corrupção? Qual dos dois, ou como que você enumera isso hoje, eu vejo assim, em termos de relevância nesse segundo turno? Eu vejo até uma dificuldade da gente dissocializar as duas, né? Eu acho que elas acabam se tornando uma bandeira só. Mas, sem dúvida, ao você analisar a escolha do seu voto, nós não podemos deixar parar o que vem acontecendo na economia. Inflação, Brasil, terceiro mês, o PIB vai para 3 e pam, pam, pam. Exatamente. O Brasil tem experimentado... Menor índice de desemprego dos últimos anos. Dos últimos anos, né? 9 ponto alguma coisa, 9,5, se eu não me engano, deu esse último mês. Na leitura a economia informal, que não é de carteira, e que é uma tendência, né? Que até as prefeituras hoje fornecem e-mail para todos os... Sim. Então, quando fala que não tem carteira, não vai ter mesmo, tá, gente? Não se iluda com esse negócio que, inclusive, os cursos nas universidades, eles estão migrando, estão mudando, sabe por quê? Porque hoje, devido a uma nova demanda que está acontecendo, inclusive eu vou firmar isso aqui, a pesquisa do IBGE de 2010, as pesquisas de 2018 mostram uma mudança, uma curva de mudança assim, do comportamento do indivíduo, assim, que foi acelerado nesses últimos 4 anos de uma forma... assim, extraordinária, como que as pessoas estão mudando. Então, tem profissões que vão desaparecer, tem tipos de empresas que vão desaparecer. Um dos erros que está refletindo no nosso dia a dia... Então, não vai ter carteira assinada não, tá, filhos? Vai para o empreendedorismo, vem comigo. Cola comigo. Um dos erros que foi cometido pelos governos dos últimos anos, né, os governos de esquerda, é essa massificação da formação de terceiro grau. Né? Todo mundo tem que ir para a faculdade, tal, legal. Só que é o seguinte, esqueceram dos cursos técnicos. Né? Então, assim, hoje, se você for mexer com uma construção, por exemplo, você vai ver a dificuldade que você vai ter para encontrar mão de obra qualificada. Né? Eu trabalho nessa área aí, a única empresa minha que está aberta até agora na área da construção. É uma realidade, certo? E eu estou terminando agora, eu sei da luta que eu tive para construir. Isso faz parte também, né, desse crescimento, isso precisa ser investido de agora para frente. Né? Então, assim, essa questão eu vejo que a economia, a gente não pode mudar isso agora. Não, a gente não pode barrar isso que está acontecendo. Né? Não dá para dar um cavalinho de pau no transatlântico, é isso? É bem complicado. Mais ou menos, complicado. Mais ou menos isso. É bem complicado. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando aqui da igreja, indo para casa, Deus falou comigo assim, Jaquenilson, igreja, você não consegue fazer uma convergência radical, você vai precisar de 3 a 5 anos para mudar algumas coisas de ordem. E eu falei assim, Senhor, 3 a 5 anos. Ele falou, não se dá. Eu me lembro bem, né? Eu vi a imagem de você tentando fazer uma curva num navio muito grande. Sim. E aí, esses dias atrás, eu escutei a frase, não se dá cavalo de pau em transatlântico. Então não dá mesmo, né? É a mesma coisa. A economia tem que seguir o rumo dela. Ela tem que seguir, ela precisa. Para uma pós-pandemia, os números do Brasil estão muito bons. Né? Então, assim, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa, não pode deixar. E eu vejo assim, as políticas aplicadas da esquerda, elas são retrógradas, principalmente para esse momento. Né? Sobretudo para esse momento. Para esse momento, Para esse momento. A gente não, assim... Eu, assim, numa visão pessoal, sabe? Numa opinião. Eu não apostaria num regresso, de maneira alguma. Não, eu acho que o Brasil não merece. Isso não pode acontecer. Tá aí, ó, doutor Carlos, expressando opinião, como eu sempre digo aqui, o que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Gente, nós temos que ouvir, nós temos que expressar. Eu, particularmente falando, sabe, eu ando nessas duas pernas aí, entre economia e corrupção. Eu acho que é provado que a economia pode ir bem, mas a corrupção pode estar nos bastidores, né, nos meandros dessa falsa estabilidade, essa falsa paz. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre isso. A falsa paz, o anticristo mesmo vai trazer isso. Durante 3 anos e meio, todo mundo vai bater palma pro cara, porque vai ter uma paz, as nações vão se integrar, vão se respeitar, né? Todo mundo vai comer picanha. Vai ser a proposta do anticristo é essa daí. Só que é o seguinte, é a falsa paz. Por quê? Nos meandros, ali nos bastidores, nos porões, né? Como disse Jesus Cristo, né? Vocês por fora são bonitinhos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Por baixo, aí que está a podridão. Então não tem como você aceitar,
descontinuar algo que está dando certo. E aqui eu quero bater palma para o senhor Paulo Guedes, que eu sou fã de carteirinha. Ele não é um popstar, ele é um cara simples, um cara que conversa. Eu vi ele num podcast esses dias conversando e tá. Cara, e lógico, eu acompanho o cara, né, o nosso economista, parabéns. O que está sendo feito pelo Banco Central é extraordinário, serve de exemplo para o mundo. Eu, particularmente falando, eu não acredito que deva, nesse momento, o Brasil retroagir, né, ser retrógrado. Eu, Jaquenilson, falando, tá? E também eu não acredito que dá para tolerar. Não dá para tolerar nos bastidores, nos porões da nossa nação, a corrupção. Não dá, gente. Custa caro. Mortes, sabe? Suicídios, que nós saímos do setembro aí, né? Amarelo. Suicídios, muita gente tirando vida, muita gente... Índice de divórcio. Eu que sou pastor, eu sei disso. A maior parte dos divórcios, tem uma estatística nos Estados Unidos que diz que 80% dos divórcios acontece por causa de problemas de ordem financeira. O cara tem problema, endividamento, perdeu o emprego, etc. E aí está aí, a gente não pode mais aturar, nós não podemos bater palma, entendeu? Essa coisa do discurso, porque não teve economia, não teve educação, porque os governos, e o cara, olha a conversa, porque os governos, eles não observaram, eles não fizeram, eles não trabalharam, e aí eu fiquei olhando, e 2002 a 2016, o que vocês... Oi? Podia ter falado nós, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Aí... Desculpa a sinceridade aqui, para encerrar a minha fala aqui, eu vou te dar as últimas considerações e nós vamos fechar aqui. Cara, pelo amor de Deus, respeita a minha inteligência. Respeita a minha inteligência. É um desrespeito. E se ele está me desrespeitando, ele está desrespeitando a nação brasileira inteira. Não é o Jaquenilson do Santos Pinas, morador de Maringá, não. É do Nordeste lá, o camarada que levanta de madrugada lá para tirar leite da vaca, sei lá. O cara que planta o milho sem saber se vai conseguir colher porque não tem chuva. Mas é o agricultor aqui que colhe 200 sacos de soja aqui num período aqui do ano. Cara, é todo mundo sendo desrespeitado. Ele está subestimando a inteligência nossa. Falando que agora o povo vai comer picanha, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Não é uma questão de A ou B, é uma questão de proposta, é uma questão de verdade, é uma questão de fatos. Nós temos hoje como avaliar isso. Isso daqui nós estamos avaliando. Você que está aí me assistindo, isso daqui a gente não está trazendo algo novo aqui, nós estamos fazendo simplesmente uma leitura de tudo que já foi feito até agora. Nós temos aí 20 anos de governo para avaliar. Essa conversa aqui passa por isso. 12 anos, sendo que esse meu amigo aqui, esse doutor aqui, estava enfiado até o ombro no negócio aí, né? Pulou de cabeça, né? Pulou de cabeça, né? E vai ser vereador ou não? Tá nas mãos de Deus, né? Rapaz, eu acredito, não sei, hein? Eu acho que essa igreja aqui já quase te elege, viu? Você que está em casa aí, não sei não, hein? Ele falou que não quer mais, mas eu tenho falado para ele, doutor, para com isso. O que me incomoda não é o ruído dos maus, é o silêncio dos bons. Sai vereador, não faz que nem o menino lá, rapaz, o Nicolas. Pô, o camarada, maior votação do Brasil, né, para deputado federal, o cara era vereador. O cara, velho, ele é evangélico, mas ele luta pela sociedade. E é isso que eu acredito que você deve fazer, doutor. Pastor, pensa nisso aí, pelo amor de Deus. Você sabe que assim, eu sou um soldado, né? Tô aí nas fileiras e vamos pra guerra. Eu acredito em você. De qualquer forma, eu quero fazer parte disso. De qualquer forma. Essa igreja, ela te respeita e ama a sua vida. Você faz parte desde 2007, 2008, 2007. Né? 2007, eu assumi em 2005, mas a parte da sua família já estava aqui, né? Sim. Doutor, tuas últimas considerações para a gente... Nananeném? Pastor, eu vejo assim, nós estamos num momento crucial do país, um momento em que a gente precisa realmente observar, né, analisar propostas e ver a coisa não com agora, não com o que está acontecendo de uma maneira imediatista. A gente precisa pensar no amanhã, pensar lá na frente. Eu não consigo fazer nenhum tipo de ligação, nenhum tipo assim de junção de nós cristão conseguir
dar braço a uma pauta Biologia de esquerdista. gênero. Não tem como. Não tem como, né? O Né? direito Assim, à vida, né? Que é o mais elementar de todos. a coisa veio acontecendo de uma maneira tão sorrateira que a gente não percebeu que algumas batalhas a gente já perdeu. Ah, não, né? isso A aí. gente já perdeu. Então, assim, e veja, eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está querendo fazer acepção de pessoas. Aham. Não é isso. Mas a gente quer o direito da gente poder expressar os nossos princípios, Aham. expressar a nossa fé, né, e trabalhar de acordo com o que a gente tem aprendido. Amém. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, assim, o buraco é um pouco mais profundo. Né? Amém. Não vamos cair no nós contra eles. Eles contra nós, não. Isso é uma prática eleitoreira de um grupo que quer poder por poder. Aham. Né? Então, é isso que a gente precisa ter bem, bem claro na nossa mente. Né? Não dá para travar, não dá para retroagir. Não é nós contra eles, somos nós, nação brasileira. Nação, exatamente. E nós vamos Exatamente. terminar orando pelo Brasil, tá, gente? Legal. O pessoal aí que está aí, nós vamos dar o nosso boa noite para você. O que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Se manifeste, sabe? Faça chegar esse podcast para o seu irmão que está lá no Nordeste, no Norte, em Minas. Fala, olha, o pastor, né, junto com um jurista, sentaram para falar a respeito de política, porque eles não têm medo de falar. E, por enquanto, graças a Deus, nós não estamos cerceados desse direito. Pode ser que aconteça. Depende de você. Vamos trabalhar para que não, né? Vamos orar, doutor? Legal. Pai, eis aqui a bandeira da nossa nação. Nós ainda colocamos água aqui, porque a água é símbolo da tua palavra, mas com muito respeito. Eu disse isso para o doutor Carlos no início desse podcast. Pode colocar essa garrafa de água, porque a água é um símbolo profético do Deus que pode lavar, pode limpar essa nação de toda sujeira, de toda corrupção, de toda e qualquer tipo, meu Pai, de ideologia que possa tentar ou está sendo, meu Pai, impregnada no meio dos nossos irmãos e irmãs. Pai querido, nós abençoamos aqui, Pai, do Oiapoé ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul. Meu Pai, todos os nossos irmãos brasileiros, nós não somos eles e nós somos uma nação de filhos, nós somos brasileiros, onde quer que nós estejamos no mundo, meu Pai, nós somos aqueles que carregam essa bandeira verde, amarelo, azul e branco, meu Pai, no peito, e nós temos orgulho. Daqui um dia nós teremos mais orgulho ainda, porque nós vamos ter a Copa do Mundo, estaremos sendo representados com a camisa da seleção brasileira, que é verde, amarelo, azul e branco. Pai querido, nós queremos orar e abençoar, Pai, para que o Senhor abra os olhos, meu Pai, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, Senhor. Pai, o Geazi, ele estava do lado do profeta, mas ele não enxergava o que o profeta estava vendo. Pai querido, que o Geazi precisou de uma oração, e esta é a minha oração profética sobre a nação brasileira hoje, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos Geazis do Brasil, que o Senhor abra os olhos desses homens e mulheres, que o Senhor abra os olhos, meu Pai, da nação brasileira. Deus, nós oramos, meu Pai, e eu oro, meu Pai, para que eles possam ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Meu Pai, começa a engrossar as fileiras, meu Pai, dos bons, daqueles, meu Pai, que te amam, aqueles que temem o teu nome, aqueles que invocam o teu nome. Senhor Jesus, nós oramos em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, nós pedimos sobre a nação brasileira, Pai, para que o Senhor venha dar socorro, para que o Senhor venha, meu Pai, oh Senhor, como está escrito em 2 Crônicas 7,14, que os teus olhos não estão fechados, ouvidos agravados, nem as tuas mãos estão encolhidas, mas as tuas mãos estão estendidas sobre nós, e nós oramos no nome de Jesus Cristo e abençoamos. Amém. Deus abençoe, curte, comente, Valeu. Compartilhe, deixa aí, não deu muito tempo, eu acho que nós vamos voltar aí no final do segundo turno, não sei se vai dar sim. tempo, Tamo à mas disposição. nós vamos falar mais de política, é a última frase da noite. Mais um significa menos dois do outro lado. Vai lá, pega essa isso aí. chave aí. Mais um significa menos dois do outro lado. Pega um para você e traz para o teu lado, no nome de Jesus. Legal, boa noite. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.